Alô, pessoal! Tranquilito no mais? O cultivo de café é extremamente importante na nossa agricultura. Conversei com o Dr. Caio Dias, da Yara Brasil, sobre o impacto da nutrição com cálcio e boro na produtividade, qualidade e rentabilidade do café. É imperdível! Pessoal, eu estou aqui com um enorme prazer e agradeço muito a presença dele aqui no canal, com o Dr. Caio Dias, da Yara Brasil, e nós vamos conversar sobre a nutrição no cultivo do café, principalmente nós vamos abordar os nutrientes cálcio e boro e o impacto deles na produtividade, na qualidade e rentabilidade desse cultivo. Caio, muito obrigado e já vamos à primeira pergunta. Caio, em termos de nutrição de café, quais são os principais problemas que temos nessa cultura? Ô Nelson, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Fico muito feliz de participar aqui com você. A gente tem diversos problemas nutricionais no cafeeiro, só que quando a gente olha os dados de análise de solo e de folhas na cultura do café, a gente tem problemas específicos que têm sido muito latentes na cultura do café. Por exemplo, nós temos um estudo de um banco de análise de solo e folhas em parceria com a Cochupé, que nos mostra que mais de 40% dos solos sob café tem problemas de excesso de potássio. Grande parte dos solos, por incrível que se pareça, ainda tem problemas com a acidez. Mais de 50% dos solos tem pH abaixo de 5. E entre os micronutrientes, o boro é um dos problemas mais frequentes na cultura. Então, a gente tem esses problemas que, com toda certeza, impedem com que a média de produtividade do parque cafeeiro se eleve ainda mais aqui no Brasil. Caio, por que cálcio e boro são tão importantes para o cafeeiro e o que eles têm em comum? Ô Nelson, cálcio e boro, por que a gente costuma trazer os dois nutrientes juntos, né? Eles têm uma peculiaridade que, diferente dos demais nutrientes, eles são imóveis na planta. Então, no café, eles não conseguem, e na maioria das culturas, né, eles não conseguem sair da folha velha e ir para a folha nova, sair da folha velha e ir para uma flor, para o fruto. Então, eles não conseguem se movimentar na planta via floema. A movimentação ela é via xilema. Então, o primeiro ponto em comum é esse: esses nutrientes eles são imóveis na planta e como são imóveis, o ideal é fornecimento constante com uma fonte solúvel via solo. Trazendo isso, né, você perguntou por que eles são tão importantes. Diversos processos bem definidos dentro das plantas, eles são afetados por cálcio e por boro. E eu tenho uma visão que agrupa tudo isso, que mostra que cálcio e boro vão afetar todo o fluxo de energia da planta. Muitas vezes a gente pensa só na questão de pegamento de florada, questão de estrutura celular, que é realmente muito importante, mas se eu não tenho cálcio e boro, eu não vou ter, pensando embaixo na planta, né? Eu não vou ter desenvolvimento do sistema radicular, vai afetar a absorção de água e nutrientes. Cálcio está envolvido na estrutura da plasmalema, ou seja, se falta cálcio em valores baixos de pH, Nelson, eu posso ter um efeito que se chama efeito Viertz, que é extravasar nutrientes, principalmente potássio, de dentro da célula. Se falta cálcio e boro, a estrutura de xilema, vasocondutor xilema,
ela fica mais fina e obstruída, né? Então, se a gente vai pensando em cada etapa, desde a absorção de água e nutrientes pela planta, até no processo fotossintético, né? Existem várias proteínas que são muito importantes no processo fotossintético, que são mediadas por cálcio, onde o cálcio tem um efeito importante. Depois da fotossíntese, se você vai para a translocação de carboidratos, né, o que vai sair de produto pronto daquela folha para ir para folhas novas, para raízes, para frutos, também é mediado por boro. E também, é óbvio que eu não vou conseguir falar tudo aqui no tempo que a gente tem, mas também muito específico para a época que a gente está agora, o pegamento de florada, né? Cálcio e boro têm papéis muito específicos que fazem com que a gente consiga aumentar o vingamento dessa florada. Então, são dois nutrientes que são muito importantes para as culturas e principalmente para o café, que muitas vezes eles são deixados de lado, né, Nelson? E aqui eu trago uma provocação para os espectadores que estão nos assistindo para pensarem, né? Por que cálcio é considerado como um macronutriente secundário, assim como magnésio e enxofre, né? Mas se a planta de café é o terceiro nutriente mais demandado, né, em maior quantidade, né? A gente já tem que, com a evolução do cultivo, dos níveis de produtividade, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho além e não só fornecer esses nutrientes com fontes pouco solúveis. Caio, em termos práticos, uma planta de café deficiente nesses nutrientes, que tipo de danos que ela sofre? Nelson, o primeiro sintoma, né, visual é a queima dos meristemas de crescimento. Então, você pode ver os meristemas de crescimento, as pontinhas de crescimento das folhas queimadas, especificamente para cálcio, os bordos da folha também podem ficar esbranquiçados. Eu tenho uma foto muito boa que eu posso te passar para ilustrar esse sintoma de deficiência, mas é importante a gente saber que quando acontece isso na parte aérea, o sistema radicular já está sendo muito afetado, impedindo de absorver água, absorver nutrientes. Outro sintoma comum específico de boro, que pode ou não estar associado a zinco, essa deficiência de boro, que a planta, o ramo ortotópico fica achatado e os plagiotrópicos crescem mais. Por isso, esse é um dos motivos, né, Nelson, que hoje, em cafés de porte baixo, a recomendação é de doses maiores de boro e zinco, porque a planta tende a ter um achatamento um pouquinho desse ramo ortotrópico. Caio, muita gente considera que o calcário é uma ótima fonte de cálcio e pensa que ele pode suprir cálcio às plantas, né? Principalmente café e outras. Por que o calcário não representa uma boa fonte desse nutriente? Nelson, primeiro é importante a gente falar que o papel do calcário na agricultura ele é indiscutível, né? A gente já citou no início com relação a grande parte do solo de café ainda são ácidos, né? O calcário tem esse papel corretivo de fornecer o cálcio, o magnésio que vão suprir também o solo. Mas para momentos específicos, onde a gente tem picos de demanda muito bem definidos de cálcio e de boro, uma fonte pouco solúvel muitas vezes não atende. Por exemplo, para solubilizar um quilo de calcário, a gente precisa de mais de 60 mil litros de água. Enquanto para solubilizar 1 quilo do Yara Liva Nitrabor, que a gente vai falar um pouquinho, é menos de 1 litro de água. Então, eu jogo isso, vai para a solução do solo, e nesses picos de demanda, que é na florada e depois lá em abril, maio, na diferenciação floral, a planta consegue absorver isso em quantidade e velocidade que precisa. Lembrando lá que
alguns dos princípios da nutrição, né, são aplicar a fonte correta, no local, na época correta, né, de forma adequada ali para a cultura. Por isso que a ideia desse fornecimento de cálcio solúvel é ajudar a suprir nos momentos que muitas vezes até esse cálcio do solo não vai conseguir chegar a tempo para suprir essas demandas. Caio, e quais são os momentos de aplicação e os resultados obtidos para esses nutrientes? Ô Nelson, trazendo um pouquinho aqui, né, a gente tem a linha Yaraliva, que são cálcio e boro solúveis. O produto-chave aqui é o Yaraliva Nitrabor, mas a gente tem outros da linha Nicálcio. Inclusive, a gente lançou um agora para lavoura esqueletada, que é um 200800 mais cálcio e boro solúveis. E os momentos, eles são nos picos de demanda, né? Então, lavoura nova vai responder a qualquer momento, mas lavoura em produção, a gente deve aplicar isso no pós-colheita, ou seja, antes da florada, pode aplicar no seco, não vai ter problema. E tem um outro pico de demanda lá na diferenciação floral. Então, só a gente olhar esses picos de demanda de cálcio e boro para a planta. E lembrando que esse produto já leva o nitrogênio, quase 100% na forma nítrica, que vai ajudar no balanço nitrogênio nítrico e amoniacal, que é muito positivo também para o café. A gente tem esses dados mostrando que conforme se aumenta um pouco a relação nitrato, aumenta a produtividade. E também em relação a condições de estresse, Nelson, esses nutrientes, nitrogênio na forma de nitrato, cálcio e boro, eles também ajudam a superar esses momentos de estresse. Então, Nelson, a gente tem um boletim muito robusto de resultados que mostram um incremento de produção e também incremento em qualidade de bebida. Esses nutrientes também estão envolvidos, mostrando os benefícios desses produtos da linha Yaraliva, que nada mais é do que a gente levar uma nutrição equilibrada para o cafeeiro, deixando de preocupar só com o NPK, né? Basicamente. Caio, muito obrigado, excelentes informações. Grande abraço, Caio. Eu que agradeço, Nelson. Um abraço. Tchau, pessoal.